Fala, meu consagrado ou minha consagrada. Então as ações da IRB Brasil e IRBR3 se valorizaram quase 10% no pregão de hoje e vem seguindo uma tendência de alta nos últimos 5 dias. E essa é a hora que você deve estar meio assustado porque você já ouviu falar muito sobre a IRB e deve estar sem saber o que está acontecendo. E aí você provavelmente deve estar com essa dúvida na sua cabeça. Será que chegou a hora então de eu colocar IRB na minha carteira? Vou comprar então IRBR3? O que eu faço? Se esse é seu caso, calma lá que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse cenário mais do que movimentado, a segunda novela mais assistida da Bolsa de Valores, porque a primeira é com certeza a Oi. Então, sem mais enrolação, pra gente saber se chegou a hora ou não de comprar a IRB, a gente precisa olhar para o mercado de atuação dela e os problemas que ela vem passando ao longo deste ano. Para isso eu trouxe aqui alguns dados, uma pesquisa que eu fiz a respeito do mercado de resseguros. Mas calma lá então, a IRB Brasil Resseguros, ticker IRBR3, é uma empresa do ramo de resseguros. É um braço do ramo seguratício que envolve seguros, mas as resseguradoras fazem seguros para seguradoras. Para você que não entendeu, eu vou citar um exemplo aqui muito simples. Vamos supor que a gente tem uma Porto Seguro ou uma Sul América. Em determinado momento, essas empresas podem precisar de dinheiro ou, se não, para se protegerem, elas fazem um contrato de seguros da sua carteira ali de prêmios emitidos e é esse o ramo que a IRB atua. Ela faz seguros para proteger as seguradoras do risco tanto de insolvência ou também da falta de liquidez no caixa. Então agora que você já deu uma manjada no que a IRB faz, vamos falar um pouco mais sobre o ramo de resseguros. No Brasil, no ano de 2019, o setor de resseguros movimentou cerca de 625 milhões de dólares. E esse número representou uma alta de aproximadamente 7% em comparação com o ano anterior, ou seja, 2018 para 2019, uma alta de 7%. E aonde que fica a IRB nesse rolo todo? Para você ter uma noção, a IRB protege seguradoras que atuam em 11 segmentos diferentes. Os contratos de resseguros da empresa são divididos em property, que significa casa, imóveis, dentre outros, engenharia, rural, petróleo e gás, marítimo, transporte, financeiro, responsabilidade civil, aeronáutica, vida e previdência. Desses 11 principais segmentos, a IRB é líder aqui no Brasil em 9 deles. E a maior parte da sua carteira está no setor de petróleo e gás natural. Por conta dessa abrangência toda de mercado e pela eficiência nos contratos de resseguros e pelo tamanho realmente da empresa, isso nos dá um market share de 37%. A IRB é dona de 37% de todos os contratos de resseguros aqui no nosso cenário nacional, além de ter uma atuação também no cenário internacional, porque não existem diversas empresas nesse segmento ao redor do mundo. Mas então beleza, uma operação massa dessa, grande estrutura, grande market share, mas o que está acontecendo então? Por que ela apresentou prejuízo no segundo trimestre de 2020? No mercado de resseguros a gente tem nomenclaturas próprias, eu já me referi a ele quando eu fiz uma análise completa de IRB, mas para você que não assistiu, eu vou falar um pouquinho mais. O dinheiro que entra e sai das resseguradoras e das seguradoras são representados por dois nomes próprios, sendo eles prêmios e sinistros. Prêmios são a efetivação do contrato, onde uma empresa de resseguros ou uma seguradora recebe o valor e emite ali um prêmio. É como se fosse uma matrícula. Para você se matricular em uma academia, você tem que pagar um valor. Esse é o prêmio do contrato de seguros. Agora, no inverso, o dinheiro que sai de maneira meio que rudimentar é chamado de sinistro, que é a efetivação do risco, quando aquilo que poderia dar errado aconteceu. E aí a empresa de resseguros ou a seguradora vai ter que desembolsar o dinheiro para indenizar a outra parte do contrato. Então, para a gente olhar para os resultados da IRB, a gente tem que ter isso muito claro em mente. Então, vamos falar primeiro aqui dos prêmios, depois a gente passa para os sinistros, o que vem acontecendo na empresa. Do lado dos prêmios, em julho, a gente teve uma surpresa muito boa para os acionistas e também para os controladores da empresa. Então, do lado dos prêmios, o que aconteceu foi o seguinte: em julho, os prêmios na empresa tiveram uma alta de 100,8% em comparação com o mesmo período em 2019. Em termos de valores, essa alta significou 1,5 bilhão de reais na conta da empresa. Desse montante total, 1 bilhão foi no mercado interno, e isso significou uma alta de 133%. No mercado externo, a gente tem 535 milhões, o que nos levou a uma alta de 58,8%. Esse aumento se deu pelo fato de que uma renovação no contrato no segmento de gás, petróleo e biocombustíveis que não estava prevista aconteceu. Mas só que como nem tudo são flores, da mesma forma com que os prêmios aumentaram, os sinistros aumentaram quase que na mesma proporção. A despesa com sinistros nos trouxe um número
de 638,3 milhões. Isso nos leva a um aumento de 108%. Durante o ano todo de 2020 até agora, a gente tem um aumento de 198% no índice de sinistrabilidade nos contratos da IRB Brasil. Mas por que a cotação, então, subiu desse tanto se do que você está falando aí, Matheus, está no meio a meio? Nos últimos 5 dias, as ações de IRB Brasil e RBR3 se valorizaram 34,30%. Mas se esse número te animou, calma aí que eu vou te mostrar outro gráfico. Só em 2020 a empresa teve uma desvalorização de 81,47% por conta de diversos fatores. Eu trouxe alguns principais aqui para te ajudar. Primeiro, a gente teve a fiscalização da SUSEP nos contratos de resseguros, o que assustou grande parte dos acionistas. Depois teve um processo de indenização dos próprios acionistas, controladores e minoritários para com a gestão da empresa. Teve também a gestora de ativos, a Esquadra, mandando cartas e mostrando uma série de inconsistências no balanço da empresa. E depois disso teve uma polêmica envolvendo o presidente da empresa, o presidente do conselho, Ivan Monteiro. Por conta de problemas no balanço, a empresa meio que fakeou diversos números e apresentou números totalmente diferentes, uma queda de mais de 500 milhões, uma diferença muito gritante nos resultados. E não bastando isso, a gestão colocou até o bom velhinho da Bolsa de Valores americana, Warren Buffett, no meio, falando que ele investiria ali na IRBR3. Mas isso tudo é notícia, especulação, factual. Mas o que aconteceu de fato, então, para a empresa estar apresentando esses resultados? No ano de 2020, a gente viu um movimento de crise generalizada em todas as economias do mundo. Isso refletiu no Brasil primordialmente na emissão de novas moedas, no risco da inflação e também na desvalorização cambial em comparação do real com o dólar. Então, um dos principais motivos ali, os 3 principais motivos para a empresa estar apresentando esses resultados tão ruins é justamente a desvalorização cambial, o aumento dos sinistros e também problemas relacionados à liquidez. Os 2 primeiros são uma consequência do cenário econômico, estão diretamente ligados, e o último é uma consequência dos 2 principais. Mas como assim? Quando a gente tem os sinistros aumentando tanto no mercado interno quanto no mercado interno, a empresa tem que colocar mais dinheiro para fora, ou seja, pagar os seus contratantes, pagar as pessoas que firmaram um contrato com a IRBR3. Nesse sentido, os clientes internacionais vão ter que ser reembolsados, terão de ser pagos. E com a desvalorização do real, isso acaba custando muito caro para a empresa. Então, o aumento na sinistrabilidade faz dinheiro sair demais da empresa, e isso nos leva ao último fator, que são os problemas de liquidez. Aqui você consegue ver que na própria demonstração dos resultados da empresa no segundo trimestre de 2020, ela relatou o problema de liquidez. O caixa da empresa antes da reapresentação era de 36 milhões, após a representação dos resultados da empresa foi para 1,4 bilhão. Depois do primeiro trimestre de 2020, a gente tinha um número de 1,1 bilhão e a reapresentação dos resultados do primeiro trimestre deixou um número de 2,1 bilhão. Mas agora, com a insuficiência do segundo trimestre de 2020, a gente tem um número de 1,2 bilhão. Mas então o que ela vem fazendo para mudar isso? Ela fez a emissão de debêntures no mercado e, além disso, ela fez uma recapitalização, um aumento de capital e uma oferta secundária de ações. Tudo isso para colocar mais dinheiro para dentro da empresa, para ela respirar melhor. As expectativas dos analistas não são as melhores. Segundo o próprio Credit Suisse, JP Morgan e o Goldman Sachs, a empresa deve apresentar melhores resultados só para 2021. Mas no curto prazo, ela surpreendeu com a prévia dos relatórios atualmente e foi isso que fez a empresa subir de cotação nesses últimos dias. O mercado estava esperando ali uma déficit de mais ou menos 300 milhões de reais, vindo em linhas ali com os números apresentados no primeiro trimestre de 2020. Mas segundo a prévia operacional, esse déficit de 300, na verdade, vai ser só 60,2 milhões de reais. Então, um resumo de todos esses fatores fez com que a cotação acompanhasse essa expectativa do mercado. Então, na minha opinião, eu vou dar a conclusão final aqui, se chegou ou não a hora de investir na empresa e se ela ainda compensa para 2020. Lembrando sempre que isso aqui não é uma recomendação, este canal e todos os meus vídeos têm simplesmente um motivo, o intuito de te ensinar, apresentar informações, mas a decisão sempre vai estar nas suas mãos. E aproveitando o gancho aqui, eu peço para você se inscrever aqui no canal. Você deve estar vendo um trenzinho vermelhinho aqui, inscreva-se ou subscribe. Se você tiver com o YouTube em inglês, você vai lá, apertar nele e aí magicamente vai aparecer um sininhozinho lá. Você vai clicar nele para todas as vezes que eu postar conteúdo, você ver a minha cara, chegar aqui já dando aquele like. Falando em like, já deixa o like e vamos resumir essa bagaça toda. Então, na minha opinião, na opinião do Matheus Hall,
não chegou a hora de investir na IRB Brasil Resseguros. Esse é o principal motivo pelo que eu não tenho ela em carteira, porque se eu tivesse e eu gostasse da empresa, mostrasse os resultados e ela fosse uma empresa completamente saudável, impecável, claro que não existe empresa impecável, mas se ela fosse uma empresa melhor, eu estaria aqui falando para vocês, olha, calma, que não é bem assim. Mas eu não acredito na IRB. Por quê? Em termos principiológicos, eu não gosto de empresas que apresentam fraudes contábeis, porque os balanços trimestrais, a DRE, é a única forma do investidor, tanto pequeno quanto grande investidor, ter acesso aos números, aos resultados e ter uma visão clara do que a empresa vem fazendo, do que ela vem montando, quais são os resultados, se ela está indo bem, se ela está indo mal. Se a empresa mente nesses números, complica demais para o acionista, porque eu não consigo ver, não consigo estar lá, eu não consigo estar nas 10, 15 empresas que eu tenho em carteira para saber como é que está a coisa de fato. Eu tenho que confiar na governança da empresa e confiar que aqueles números são reais, porque são com base nestes números que eu vou tomar a minha decisão. Então, tanto eu quanto você, investidor ou investidora, precisa ter muito cuidado com empresas que têm recentes problemas com a gestão. Se ela está barata ou não, é uma outra questão. Se você é investidor ou se você é especulador ou especuladora, você precisa olhar para os números, para as notícias, para a estrutura da empresa e projetar ali um cenário macroeconômico para o futuro. Você viu tanto que isso é difícil? Então não tem como eu falar para você que está barato ou que está caro. O que eu posso falar é que, em alguns casos, o mercado precifica muito abaixo uma empresa grande, sólida, com muito mercado. Este é o caso da IRB. E até 2 meses atrás, a empresa não havia apresentado prejuízo. Esse cenário mudou, ela apresentou prejuízo. Então, além desses problemas de gestão, a gente tem uma empresa que teve um déficit. Não significa só porque a empresa dá prejuízo que ela é uma empresa ruim, que você tem que evitar ela de todas as formas. Isso vai depender da sua estratégia de investimento. É claro que quando você investe numa empresa que dá prejuízo, é um risco que você está colocando na sua carteira. Mas no geral, na minha visão, o mercado assustou muito com esse excesso de notícias ruins que a IRB apresentou. Então pode ser, é claro que isso aqui eu estou falando só de especulação, eu estou simplesmente conjecturando no cenário micro, no cenário macro, para falar que em alguns casos o mercado pode ter errado em precificar a empresa. Então esse foi o compilado aqui da saga da IRB. Eu espero que você tenha entendido e aprendido um pouco mais. Se você gostou, já manda esse vídeo para aquele amigo seu ou para aquela amiga sua que investe em IRB e que tomou cano quando a empresa estava 40 e agora está R$7, já chegou a bater 5. Manda para ele para dar uma esclarecida na cabeça. Então se você me conhece, já sabe que está na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not